Olá pessoal, hoje eu vou falar para vocês sobre depuração. A programação de computadores, como vocês devem saber, é considerado um processo complexo. Além disso, pelo fato da programação ser frequentemente feita por humanos, pode levar a muitos erros. E esses erros frequentemente são chamados de bugs. E existem, na verdade, um conjunto de estratégias que podem ser utilizados para corrigir esses erros. Boas práticas de programação. A gente pode fazer uso de um conjunto de boas práticas de programação para então reduzir as chances de erros, mas eles não vão deixar de existir. É quase certo que os erros eles sempre vão existir. Claro que nem sempre a gente vai conseguir detectá-los. E a gente pode utilizar-se de medidas proativas para reduzir essas chances de erros, como, por exemplo, através da programação defensiva ou até mesmo pelos testes de unidade. Mas e se o programa não funciona? E agora, o que a gente poderia fazer? Uma alternativa seria a reescrita de todo o código. No entanto, essa não é uma alternativa muito inteligente, uma vez que dependendo do tamanho do código, isso pode ser bem trabalhoso e demorar bastante tempo. Uma outra alternativa é por meio de medidas reativas. E um dos tipos de medidas reativas mais importantes e é o que a gente vai ver na aula de hoje, é a depuração. A depuração ela está relacionada com a localização e reparação de falhas. Então, a depuração é utilizada para localizar uma determinada falha no código-fonte e, após essa localização, fazer os devidos ajustes para que essa falha seja corrigida. Quando a gente fala em erros, na verdade, quando a gente fala em depuração e também, consequentemente, em falhas, a gente acaba por associar às falhas diferentes tipos de erros. E os três erros mais comuns que pode gerar uma falha são os erros de sintaxe. Isso mesmo, a pronúncia não é sintaxe, e sim sintaxe. Temos também os erros de execução e temos os erros de semântica. A gente vai conferir cada um deles em mais detalhes. O primeiro dos erros que nós iremos conferir é os erros de sintaxe. Como vocês devem saber, assim como outras linguagens de programação, Python só executa se ele estiver sintaticamente correto. Do contrário, o processo de execução ele é interrompido e é devolvido uma mensagem de erro. Então, essa mensagem de erro vocês podem conferir no console da IDE que vocês estão utilizando. Mas o que se trata a sintaxe? O que é sintaxe? Sintaxe se refere à estrutura de um programa e às regras sobre esta estrutura. Então, quando a gente falar de erros de sintaxe, a gente vai dizer que é o erro relativo à não observação das regras da linguagem em uso. Ou seja, se você escrever algo que não está especificado nas regras da linguagem, isso vai gerar um erro de sintaxe. Ou também se você deixar de escrever algo que é obrigatório. Então, por exemplo, se você não usar os dois pontos no final de um comando quando necessário, isso pode acabar levando a um erro de sintaxe. Erros de execução. Os erros de execução ele é evidenciado apenas durante a execução do programa. Então, esse erro ele também é conhecido como exceções por se tratar de uma situação
excepcional. E, em geral, a linguagem de programação vai ter os seus mecanismos para tratar desse tipo de questão. E esse tipo de erro ele é mais comum em programas complexos, uma vez que requer um maior poder de abstração, o uso de muitas fórmulas matemáticas e, por consequência, acaba sendo mais provável que você acabe gerando um tipo de erro de execução. Um exemplo clássico é a divisão por zero. Possivelmente vocês já devem ter passado por isso. Se não passaram até o momento, muito provavelmente vocês já irão passar por isso. O último tipo de erro que nós iremos conferir são os erros de semântica. Antes de falar propriamente desse tipo de erro, é importante salientar que essa nomenclatura de erros de sintaxe, erros de execução e erros de semântica, ela é atribuída por diferentes autores, sendo que tem alguns autores que podem utilizar outros tipos de nomenclaturas. O erro de semântica, por exemplo, também pode ser chamado de erros de lógica. Então, eu só gostaria de abrir mesmo esse parêntese para vocês, pois em alguns livros didáticos vocês podem encontrar esses mesmos tipos de erros com outras nomenclaturas. O erro de semântica, eu considero ele como um dos mais difíceis de serem corrigidos pelo fato de que está envolvido com a lógica. No erro de semântica, o programa ele é executado com sucesso, mesmo com erros de lógica. Então, o que significa isso? Significa que ele executa sem apontar nenhum tipo de erro, mas ele não irá fazer o desejado, ou seja, ele não vai resolver o problema ao qual ele está associado. Então, encontrar erros semânticos costuma ser mais complicado que encontrar erros de execução e erros de sintaxe. E geralmente, como é que a gente faz para encontrar esse tipo de erro? É, na verdade, em função da saída. Você retorna até encontrar o erro, ou seja, a gente faz uma análise de trás para frente. Então, de acordo com a saída, se a gente perceber que a saída não era a esperada, a gente tem que refazer os passos até encontrar o ponto no qual ele está gerando aquele erro, aquela falha. Então, um exemplo simples seria o caso de você desejar executar a conta 4 mais 2, mas no momento da escrita do programa, você escreve 4 menos 2. Então, esse seria um exemplo de erro de semântica. Vocês podem perceber que esse é um exemplo trivial, mas que pode também ocorrer no processo de programação. Claro que dificilmente vocês iriam cometer esse erro, né? Mas dependendo da fórmula matemática, questões de precedência e outras coisas a mais, a gente pode acabar, né, escrevendo algo parecido. Então, essa imagem aqui ilustra bem o que geralmente acontece na prática. Não sei se vocês já passaram por isso, mas eu particularmente já passei muito por isso. É aquele momento em que você tem, por exemplo, 15 erros no programa e de repente você corrige o código, né, e compila novamente e de repente aparecem mais outros erros. E isso fica em um ciclo, né, até você conseguir de fato ir no ponto certeiro no qual ele está gerando todos esses erros. Então, vocês enquanto estudantes de engenharia de computação, possivelmente ainda vai passar por muito disso. Tanto durante a graduação, quanto depois que vocês estiverem no mercado de trabalho. Bem, mas existem algumas dicas gerais que podem ser utilizadas para evitar com que muitos desses erros ocorram. Além disso, são dicas gerais que podem auxiliar no processo de depuração também.
A primeira delas é vocês pensarem antes de escrever o código. Então, antes de começar a escrever, antes de codificar, é importante que esteja bem claro o que é que vocês desejam fazer. E com isso, se tem grandes chances de vocês reduzirem os erros associados. Procure por problemas comuns. Então, existem problemas que a gente sabe que geralmente acontece durante a programação. Então, é importante que vocês procurem diretamente por esse tipo de problema. A exemplo de não inicialização de variáveis, que é um erro clássico. É importante observar que algumas IDEs bem completas, elas trazem várias dicas que podem auxiliar nessa detecção de erros mais comuns. Então, elas já, como é que eu posso dizer, otimiza muito o nosso trabalho nesse sentido. Tem também dividir para conquistar. É importante que vocês façam uso dessa estratégia. Com isso vocês evitarão muitos problemas. Adicionar mais testes internos também ajuda bastante. Uma outra dica é mostrar o valor de variáveis importantes. E também concentre-se em mudanças recentes. Isso é bem importante também. Aqui eu gostaria de destacar mais uma vez esse mostre o valor de variáveis importantes. Possivelmente, quando eu comecei a falar de depuração, vocês devem ter imaginado, basta colocar um monte de print que aí eu consigo observar onde é que está o erro. E essa é uma prática bem comum no dia a dia dos estudantes, inserir vários prints, mas lembrando que essa é uma estratégia amadora e nem sempre vai funcionar e pode levar muito tempo até você encontrar o erro, utilizando apenas os prints. Claro que os prints eles são bem úteis na detecção de erros, mas vai depender muito do programa. Se for uma coisa simples, os prints de fato vão contribuir bastante, mas se for algo muito complexo, eles não poderiam ajudar tanto. Mas vocês podem continuar utilizando os prints para detectar os erros, mas também fazer uso da depuração. Tá, mas até o momento eu falei muito de depuração e falei de erros e dei algumas dicas, mas como é que isso funciona na prática? Então agora a gente vai ver alguns conceitos básicos envolvidos em como de fato a gente pode fazer essa depuração, no nosso caso, utilizando o ambiente de... Olá pessoal, eu já estou aqui com a minha IDE aberta. Para mostrar o funcionamento da depuração, eu fiz um exemplo simples, no qual temos inicialmente um número inicial e um número final, e eu quero somar os valores contidos nesse intervalo, ou seja, de 1 até 10. E eu armazeno esse resultado, essa soma, na variável resultado. Então, para isso, eu tenho um laço de repetição for, e como vocês podem observar, eu estou utilizando o range, indo do número inicial até o número final. Então, na verdade, eu tenho a soma do número 1 até o número 9. Bem, existem várias formas da gente iniciar a sessão de depuração. Eu posso simplesmente vir até aqui a parte superior e clicar nesse símbolozinho que se assemelha a um inseto, como vocês podem observar, tem o nome debug, ou eu posso, com o botão direito do mouse, clicar e vir então na opção debug main, lembrando que esse main é o nome do meu arquivo. Se eu executar o debug da forma que está, eu vou executar para vocês conferirem. Percebam que o programa é executado normalmente e é retornado o valor dessa soma.
Então, para a gente poder utilizar de fato depuração, a gente tem que compreender um conceito importante, que é o breakpoint. Sem o breakpoint, o programa ele é executado por completo, como eu mostrei para vocês. Mas com o breakpoint, finalmente a gente tem de fato o início da depuração. Mas do que se trata esse breakpoint? Como vocês devem observar, como o próprio nome diz, na verdade, breakpoint se trata de pontos de parada que indicam uma interrupção momentânea do fluxo normal. Então, esse momentânea é importante, pois o breakpoint ele vai suspender temporariamente a execução do nosso programa para que então a gente possa executar passo a passo. Mas como é que eu crio um breakpoint? Para criar um breakpoint é bem simples. Basta vocês virem aqui, próximo da linha onde você quer criar esse breakpoint e clicar com o lado esquerdo do mouse. Perceba que aqui já aparece uma bolinha vermelha. Essa bolinha vermelha indica o breakpoint. Perceba que aqui eu coloquei apenas um ponto de parada. Então, se agora eu clico no inseto, ou seja, na opção de Debug Main, eu tenho agora a execução de fato do debug. Como vocês podem observar, essa parte aqui inferior já foi modificada e eu ainda vou explicar um pouco mais do significado desses itens. Bem, então perceba que essas linhas iniciais foram executadas e o nosso programa para justamente no breakpoint. Lembrando que no meu programa eu não preciso necessariamente ter apenas um breakpoint, eu posso adicionar vários. Eu vou aqui cancelar, vou parar o debug e vou mostrar para vocês que eu posso criar vários breakpoints. Percebam que para eu criar o breakpoint, eu devo clicar no botão esquerdo do mouse. Para remover, basta clicar novamente e os breakpoints são removidos. Bem, então eu vou criar mais uma vez breakpoints, só que agora ao invés de criar um breakpoint, eu vou criar dois breakpoints em um intervalo, ou seja, eu vou criar um breakpoint aqui na linha 2 e vou criar um outro breakpoint na linha 9. Então perceba que agora eu estou avaliando todo esse bloco de código, ou seja, a depuração vai ser realizada em todo esse bloco. Então aqui eu poderia agora executar o debug e então a depuração é iniciada. A linha azul, como vocês podem observar, está indicando que o código é executado, está sendo executado atualmente. Então, essa linha azul é onde a gente está iniciando a nossa depuração. Se eu clicar aqui, por exemplo, no Step Over, perceba que essa linha azul é modificada. Então, essa linha azul indica a execução atual do código. E os valores acima, como vocês podem observar, esses valores em cinza, indica, na verdade, os valores das variáveis. Então, é importante vocês observarem isso. Se eu clicar aqui mais uma vez em Step Over, vocês irão observar que agora nós temos um valor em cinza do lado da variável número final. E esse número que está sendo indicado é o valor atual da variável. Então, perceba que é semelhante a comentários de código em cinza. Mas o interessante é que a gente pode observar de forma dinâmica os valores dessas variáveis. Bem, na aba Debug, que é essa aba aqui,
a gente pode observar algumas coisas interessantes. Nessa parte aqui que vocês estão vendo, nós podemos dizer que seria uma espécie de pilha de execução. Então, se a gente tivesse, por exemplo, uma função recursiva, acredito que vocês ainda não viram isso na disciplina teórica, mas em algum momento vocês irão ver, a gente teria as chamadas das funções recursivas indicadas aqui nessa parte, mostrando dessa forma a pilha de execução. Já que nós estamos nessa parte, vamos observar alguns itens dessa aba. Esse botão aqui vermelho, como vocês podem observar, é o botão de stop, ou seja, ele para a execução da nossa depuração. Esse outro botão aqui, também bem importante, que é o Resume Program, seria uma espécie de resumir mesmo a execução da depuração. Então, basicamente, no caso desses dois breakpoints que eu tenho, se eu clicar em Resume Program, ele iria pular toda essa parte aqui do código e iria para o próximo breakpoint. Então, é basicamente para agilizar o processo de depuração. Essa opção aqui, Step Over, é justamente para saltar de linha em linha, então é bem importante. Nós temos também o Step Into, que é utilizado para adentrar em funções. Então, se eu tenho uma função declarada aqui em cima e eu chamo essa função aqui embaixo, por exemplo, se eu pressionar Step Into, essa depuração iria ir para essa função que foi declarada e iria executar passo a passo. Se por acaso, ao invés de Step Into, eu clicar em Step Over, essa função ela não vai estar dentro da depuração. Ela vai ser apenas chamada, executada e o valor vai ser retornado, se for o caso. Então, para eu executar internamente essa função, eu teria que clicar em Step Into, ao invés de Step Over. E para sair da execução dessa função, bastaria eu clicar em Step Out. Bem, mas vamos observar agora, de fato, a execução do laço de repetição. Perceba que atualmente eu estou em resultado. Então, vamos executar com Step Over. Agora, nós estamos no laço de repetição. E aqui é importante que vocês observem, aqui ao lado, nós temos os valores das variáveis atualmente. Então, nós temos que o resultado é 0, pois de fato ainda não foi executado a somatória. Nós temos o número inicial valendo 1. E nós temos o número final igual a 10. Perceba que a linha azul indica apenas a execução atual, não necessariamente dizendo que já foi executado. Para executar, eu tenho que clicar em Step Over. Então, perceba que agora a variável número já aparece aqui para a gente, indicando que atualmente ela vale 1. Então, é interessante que com a depuração a gente consegue observar os valores de forma dinâmica que as nossas variáveis estão recebendo. Então, o número nesse momento vale 1. Se eu clico novamente em Step Over, eu vejo que agora é realizado a soma de resultado com esse valor contido na variável número. E perceba que agora o resultado vale 1. Então, seguindo a execução mais uma vez, agora eu tenho que número vale 2. Mais uma vez, agora eu tenho que resultado vale 3, uma vez que a gente somou 1 mais 2, e isso resultou em 3. E assim segue a execução. Se por acaso tivesse algum problema, é nesse momento que a gente iria identificar a partir justamente dessa alteração de valores das variáveis. A gente poderia observar, por exemplo, alguma inconsistência nessas atribuições. E segue,
Segue. Perceba que agora o número vale 9. Número agora... Pronto. Número vale 9. Número final continua sendo 10, já que a gente não fez nenhuma alteração. Número inicial 1. E resultado 45, que é justamente o somatório desse conjunto de números entre 1 e 9. Então, perceba aqui que o número vai até 9, pois, como a gente já sabe, a função range ela vai do número inicial que é inserido, né, nessa função até o número menos 1, ou seja, que nesse caso seria 9. E perceba que aqui também é indicado o valor final dessa variável número, que está sendo utilizada para controlar o laço de repetição. Um outro conceito bem importante quando a gente fala de depuração são os chamados WOT. Com WOTs, a gente pode inserir expressões e a gente pode avaliá-las de forma dinâmica. Para adicionar um WOT, basta eu clicar aqui no mais, nesse símbolo. E então, eu posso colocar qualquer expressão em Python e isso vai ser avaliado de forma dinâmica. Então, eu posso fazer, por exemplo, resultado maior que 40, dependendo do que ocorrer durante a depuração, isso vai me retornar um true ou false. Como vocês podem observar, nesse caso aqui é retornado um true. Então, eu posso utilizar esses WOTs para verificar possíveis inconsistências na minha programação. Eu posso adicionar vários WOTs. Então, por exemplo, resultado menor que 6. Perceba que nesse caso foi false. Então, com os WOTs, eu posso de alguma forma estar monitorando o funcionamento do meu programa. Eu posso também fazer alteração nas variáveis executadas. Basta eu clicar na variável, clicar então com o botão direito do mouse e depois clicar em Set Value e dizer, por exemplo, que ao invés de 45, o resultado vai ser 60. Perceba que o valor é alterado, então eu posso ir na depuração, fazendo essas alterações e observar como o meu programa se comporta, até eu de fato encontrar o ponto falho. Então, clicando em Stop Over para executar o print, eu tenho aqui agora que a nossa execução, né, ela foi encerrada. Se eu clicar aqui em Console, eu tenho aqui o resultado gerado pelo print, que foi igual a 60. Perceba que foi 60 pelo fato de eu ter alterado o valor da variável resultado. Então é isso. Eu mostrei alguns passos bem simples da depuração, mas a depuração tem muito mais funcionalidade, mas essa aula eu só quis mostrar mesmo uma visão inicial de como a depuração pode ser utilizada. Lembrando que neste exemplo o código em si não tinha um erro, então era mesmo para vocês observarem como funciona. Mas vamos supor que eu adicionasse aqui sem querer o número mais 1, sendo que na verdade eu não gostaria de ter feito isso. Vamos supor que foi um erro adicionado. Então, se eu executar o debug, perceba que aqui aparece resultado is not defined, justamente porque os WOTs que eu inseri, essa variável ainda não foi definida. Então, não se preocupem com isso. Executando aqui, eu posso observar. Agora perceba que os valores do WOT já foi modificado. Agora eu tenho aqui false e true. E isso a gente pode ir monitorando o comportamento do nosso programa. Então vamos executando. Perceba que o número vale 1. E eu sei que porque justamente eu que programei,
eu sei que o resultado final dessa variável resultado tem que ser a soma dos números contidos no intervalo de 1 a 9. Então, eu percebo que agora o número vale 1 e o resultado ainda vale 0. Então, quando eu executar e perceber que o resultado vale 2, eu vou notar que tem alguma inconsistência. Porque 1 mais 0, segundo a lógica que por detrás, né, o objetivo inicial, deveria dar 1 e aqui deu 2. Então, eu enquanto programador, ia perceber que aqui eu tenho um 1, então eu iria fazer essa correção e, né, então corrigir o código. Então eu iria apagar nessa parte e iria corrigir esse erro que está gerando alguma falha, nesse caso um erro semântico. Então é isso, eu espero que vocês tenham entendido. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato comigo através do WhatsApp ou então pelo e-mail da monitoria. Vocês poderão também encontrar outras informações sobre depuração no próprio site do PyCharm. Então, seria interessante vocês consultarem também essa documentação, pois está bem completa e contém tanto as características simples quanto as mais avançadas de como se fazer uma depuração. Então é isso, eu espero que vocês utilizem bastante a depuração. Claro que vocês ainda podem utilizar os prints para tentar identificar os erros, mas façam uso também da depuração.